O Cardeal, por mim, Nuno Pomuceno. Preâmbulo, em fevereiro. Ponte de Clare, Cambridge, Reino Unido. Era difícil distinguir se a mancha carmesim que fora detectada na neve pela rapariga que estava de pé à entrada da ponte provinha do amontoado de pétalas vermelhas que existia no canteiro de flores de inverno ou do sangue que tingia o cadáver humano que a polícia acabara de descobrir. O corpo foi encontrado numa manhã gélida. Os ramos das árvores tombavam sobre o rio Cam, cobertos de branco, vergados sob o peso deixado pelo nevão que durante a noite fustigara a cidade. A relva e demais vegetação, outrora cheia de cor e brilho, pespontava sobressaindo ocasionalmente no meio do manto uniforme e alvo que se estendia ao longo das margens. E ali, perante aquele grupo aflito de homens e mulheres fardados de preto, que corriam com dificuldade sobre a neve, seguindo as gotas de sangue como se fossem migalhas dos despojos de uma vida perdida, o curso de água seguia, plácido e sereno, escondendo entre os seus murmúrios os segredos horríveis que dias antes tinham estado na origem do crime hediondo, agora revelado. Jack, o chefe da equipa, continuou a correr e só parou quando chegou ao rio. Tinha muitos anos de experiência como inspetor na polícia de Cambridgeshire, a força territorial de autoridade que cobria o condado no qual se inseria a cidade universitária. Todavia, nada o preparara para aquilo que encontrou. Uma sensação de náusea formou-se imediatamente, fazendo com que sussurrasse. O cenário era bárbaro. Prostrado, de joelhos enterrados na neve e as mãos apoiadas nas coxas, começou a vomitar. Atrás dele, sob o olhar inquieto da rapariga que descobrira o cadáver, guiado por dois agentes de patente inferior, um homem estugava o passo como podia. Ao lado do agente da autoridade, depositada entre a berma e a água, estava a cabeça decepada de uma mulher. Junto aos portões que davam acesso à ponte de Clare, numa posição mais elevada, Lizzie apercebeu-se do movimento na margem do rio. Resignada, encostou-se ao carro da polícia e aceitou a caneca de chocolate quente que a agente que a acompanhava lhe ofereceu. Sentia-se enregelada e desconcertada, sem saber muito bem o que acabara de lhe acontecer. Era Franzina, uma mulher pequena. Usava na cabeça um gorro às riscas colorido, por baixo do qual fugiam as pontas espetadas e lisas do cabelo escuro que lhe dava pela linha do maxilar. No entanto, a fragilidade que emanava vinha sobretudo do ar apático com que de vez em quando contemplava o pneu rebentado da bicicleta que encostara ao gradeamento de ferro preto. Apenas quisera ir trabalhar, mais nada, até embater no primeiro bocado. Estendida no chão, com as roupas molhadas, a pasteleira tombada sobre o piso úmido, o cesto partido e os livros e os cadernos espalhados pelos detritos de gelo e neve que teimavam em não desaparecer, olhara espantada para o obstáculo que a fizera perder o equilíbrio e cair. Parecera-lhe um tronco de árvore, um ramo mais antigo e frágil, que como um pássaro fugido do ninho, se desprendera da mãe e voara debilmente, caindo no chão. Mas não, aquilo não era madeira. Tratava-se de um membro humano. Lizzie desviou o olhar, tentando afastar do pensamento a imagem que a atormentava, enquanto se distraía com a paisagem envolvente. Tinha na extremidade oposta da ponte a fachada clássica e dourada de Clare College, bem como parte da capela gótica da de King's. Via-se muita neve cobrir os telhados e grande parte dos candeeiros permanecia acesa, um sinal de que a cidade ainda dormia, acordando lentamente, incauta, para aquilo na companhia do qual estava a despertar. Um homem corpulento, cujo casaco escuro com botões prateados escondia habilmente a falta de forma física, emergiu das escadas. Vinha do caminho de terra junto ao rio, subindo até aos portões de ferro. Tinha sobrancelhas ruivas, usava na cabeça um boné com uma fita achadrezada, era de meia idade e dirigiu-se a ela com um ar abalado de quem estava mal disposto ou enjoado. Lizzie tentou deduzir pela observação dos galões que usava presos nos ombros da farda qual seria a sua patente, mas foi desnecessário. O inspetor Jack McAllister da polícia de Cambridgeshire apresentou-se. Os resultados ainda estavam sujeitos a confirmação, mas a identificação preliminar fora bem sucedida. Tinham recolhido a cabeça da vítima. Levando em conta tudo o que acontecera em Cambridge nos últimos dias, existia uma grande probabilidade de pertencer a uma idosa, uma das várias figuras ricas e proeminentes que integravam a elite da cidade. Lizzie agarrou com mais força a caneca quente que segurava. Os grandes olhos verdes escuros fitaram a polícia, atentos ao nome que lhe era dito. Os dedos, que tinham começado a ganhar cor, arrefeceram rapidamente, tornando-se lívidos, gelados. Sentiu uma tontura, as pernas fraquejarem. Depois só teve vontade de chorar. Tratava-se de Laura e Manuel.
alguém desmembrar a sua tia e a deixar espalhada pelas margens do rio Cam. Este é o Cardeal, eu espero que tenham gostado de assistir e não se esqueçam, o Cardeal está disponível em fnac.pt. Obrigado por ouvirem.